novamente, bom dia. Gostaria de ressaltar minha alegria imensa de estar aqui, de participar dessa mesa e poder falar de um tema tão problemático no direito e que, infelizmente, nós no Brasil nós não temos legislação que venha proteger o intersexo. Inicialmente eu queria dizer e esclarecer diferenças importantes entre o que é intersexo e o que é transexualismo. Não se confundem. O intersexo e o direito brasileiro, eu gostaria de trazer a vocês o intersexo como algo da mitologia grega. Na mitologia grega, nós tínhamos Hermes, mensageiro dos deuses, e Afrodite, deusa do amor. Eles tiveram um filho e a junção do nome Hermes e Afrodite, nós tivemos o hermafrodito. Mas professor, desculpe me chamar de professor, mas Flávio Lousada, afinal, hermafrodita é o intersexo? Bom, a partir de 2006, o termo mais adequado em direito é intersexo. Porque quando nós falamos de hermafrodita, nós imaginamos uma pessoa com os dois sexos. E não é necessariamente isso. Por isso que a medicina e o direito conjuntamente estabelecem como um nome o intersexo, ao invés de nós nos expressarmos como sendo hermafroditas. Dessa união, voltando aqui na mitologia grega, Salmácis sofria por amor. Oh, que novidade! Salmácis sofria por amor e queria muito o amor do hermafrodito. Não tinha redes sociais nessa época. Então, o que ela fez? Ela esperou o hermafrodito tomar um banho no lago dela, da propriedade dela. Foi lá, abraçou o hermafrodito e pediu aos deuses que ele se transformasse em uma única só pessoa. Se vocês olharem o desenho da direita, vocês verão que existe contornos femininos e o sexo masculino. Esse é o hermafrodito. Foi daí que nós tivemos, então, as primeiras manifestações sobre o hermafroditismo. Eu trago para vocês Michel Foucault, em que ele traz em 3 das suas obras, 3 delas, o hermafroditismo. Eu gostaria de, a partir de agora, falar só intersexualismo ou intersexo. Mas nós temos uma das obras em que ele trata sobre o diário de uma hermafrodita. E nesse diário, ela, quando nasceu, foi considerada mulher. Estudava em colégio de freiras. E na sua adolescência foi fazer um exame médico. Ficou detectado, os médicos detectaram, que na realidade ela era homem. Mudou o nome. E em 1938 ela suicidou-se. Vocês imaginem, em 1938, nós nos depararmos com a intersexualidade. Para vocês terem uma ideia, nesses livros do Michel Foucault, ele traz o intersexo como uma relação de um monstro, de uma anomalia. O intersexo, ele era queimado
na Idade Média. E as suas cinzas eram jogadas ao vento. Eram jogadas ao vento. A partir do século XVII, admitiu-se que na realidade não seria um monstro, mas a pessoa ela não poderia se utilizar dos dois sexos, nem do sexo masculino nem do feminino, tinha que escolher um apenas. E aqui, como eu falei a vocês, traz Michel Foucault o intersexualismo como algo monstruoso. E é nesse momento que eu gostaria de trazer para vocês um grande questionamento. Será que o binário existente, o binário masculino e feminino, será que basta? Onde ficam essas pessoas que Foucault determinava, dizia que eram monstros? Será que hoje ainda elas não são excluídas? Hermafrodita e intersexo, volto a me referir a esses dois termos, e temos aí a grande mudança, como eu falei a vocês anteriormente, do termo hermafrodita para o termo intersexo. Esse é o desenho do intersexo. A gente vê, né, o desenho masculino, o desenho feminino, e esse é o desenho do intersexo. Eu imaginei, quando estava fazendo esse PowerPoint, como alguém deve se sentir. Eu imaginei assim, confuso, com corpo de homem, corpo de mulher, tudo junto. E, evidentemente, nós precisamos esclarecer alguns pontos para que a gente possa prosseguir. Bom, como eu falei para vocês, transgênero não tem relação nenhuma com o intersexo. Se vocês forem olhar identidade de gênero, está escrito aqui os transgêneros. Ou seja, um homem que se sente como mulher ou uma mulher que se sente como homem, isso é um transgênero. Expressão de gênero. O que é expressão de gênero? É como aquele homem se manifesta mais de forma feminina ou aquela mulher se expressa mais de forma masculina. O sexo biológico, óbvio, e aí nós temos o intersexo. À esquerda vocês podem ver o feminino e depois à direita o masculino. E a orientação sexual. Orientação sexual como heterossexual, bissexual e homossexual. O que nós observamos é uma grande confusão, como eu disse, acerca do transexualismo e do intersexo. O transexualismo, a pessoa é do sexo masculino ou feminino, mas se sente como do outro sexo. O intersexo, a pessoa possui características dos dois sexos, é diferente. No Brasil, existe um projeto de lei sobre a criminalização da homofobia. E eu trouxe aqui como exemplo, de forma didática, para que vocês pudessem ver o número do projeto de lei, enfim. Mas o que eu gostaria, e aqui no artigo 2º ele traz qual é o objetivo desse projeto, que é, independentemente da classe, da origem social, condição de imigrante, refugiado, deslocado interno, orientação sexual, identidade e expressão de gênero. Eu não vou ler tudo, para não ficar cansativo,
mas eu gostaria de passar para o próximo tópico desse projeto de lei. Na minha opinião, ele já nasce excluindo o intersexo, porque ele só fala orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Ou seja, nós temos, para vocês se localizarem, eu quando comecei esses estudos, que eu sempre achei muito apaixonante, uma vez que são fantasmas na nossa sociedade, a gente acha que existem poucas pessoas intersexuais, mas existe nos Estados Unidos o grupo interactyouth.org, e que esse grupo, ele diz, gente, que de 2.000 pessoas, uma tem uma disfunção sexual. Uma é intersexo. Nós temos aqui mais de 30 condições diferentes de intersexo. Como assim mais de 30? Existem pessoas que podem ter os testículos, outras os testículos e o ovário, ou então só o ovário, várias condições. É nesse momento em que o direito se funde e necessita da medicina. Quando dessa pesquisa eu não tinha muita ideia do número elevado de intersexos existentes no mundo. E eu achava que eu entendia de sexo, mas depois que eu vi esses 4 tipos de sexo, eu disse, eu estou muito atrasado. Todo livro que você for ler sobre intersexo, nós temos esses tipos de sexo, que é importante para nós do direito, nós diferenciarmos. O primeiro deles, gonádico ou gonadal, é aquele sexo que faz referência às glândulas, ovários e testículos. O sexo morfológico é aquele que a gente olha e diz, é homem, é mulher. O psíquico ou psicossocial, esse sexo aqui é do transexualismo. É aquele que se sente como tal. E o sexo legal, civil ou jurídico é aquele sexo, gente, que está lá na nossa certidão de nascimento. Na nossa carteira de identidade. Desculpa. Não se confunde aqui gênero e sexo. Posso ser do gênero feminino, mas me manifestar e querer ser do sexo masculino. Há uma diferenciação quando nós falamos gênero e quando nós falamos sexo. O intersexo e o transgênero, como eu havia falado, trouxe aqui de uma forma mais didática para que, se alguém quiser tirar fotografia e também aproveitar e tirar uma foto minha, mas procurei conceituar de uma forma bem objetiva. Intersexo, sexo biológico, não se encaixa no binário masculino-feminino. E o transgênero, o sexo atribuído, não combina com sua identidade de gênero. Como nós falamos antes, gênero não se confunde com tipo de sexo. Se vocês olharem essa agenda, esse caderno, vocês lerão as leis brasileiras que têm em proteção do intersexo. Eu não estou vendo nenhuma. Não há legislação que venha proteger ou pensar no intersexo. Outra grande problemática jurídica que nós temos aqui. Nós temos a Lei dos Registros Públicos, Lei 6.015 de 73, que ela diz que nós temos que registrar os nossos filhos em 15 dias. Essa é a regra geral. Se ficar muito longe do cartório, pode ser até 3 meses, enfim. Mas a regra geral é 15 dias. E aí,
que nós nos deparamos com o seguinte: você já imaginou você ter que decidir o sexo do seu filho para registrar em 15 dias? O meu questionamento aqui é: em 15 dias, essa pessoa já pode se expressar de forma a demonstrar qual é o gênero que quer seguir? Nós temos vários relatos de suicídios de intersexos, como eu até falei antes, inicialmente, um deles, de pessoas que os médicos disseram ao nascer que eram masculino, mas na realidade não se viam como masculino, se viam como feminino. Se nós formos nos colocar no lugar dessas pessoas, eu me sentiria um escravo de algo que alguém decidiu por mim e eu não pude decidir. E é aqui nesses 15 dias, e pasmem, gente, só agora em 2015 que nós tivemos uma lei que veio possibilitando com que a mãe viesse a registrar o filho. O doutor João falou muito bem, o nosso país, ele é muito conservador e eu diria, ele é machista. As decisões que nós temos a favor de tudo que, entre aspas, não é normal, é através do judiciário. Muitas vezes, o sexo indicado pela família da criança intersexuada não condiz com o sexo designado posteriormente pela equipe de saúde. Fazendo-se necessário o ajuizamento de uma ação no judiciário com o fito de retificar as informações contidas no registro civil dessa criança. Gente, o que eu entendo aqui é que a ação para retificar é o de menos. A questão é que nós temos que levar aqui são direitos da personalidade que devem ser preservados, o direito à identidade de cada um. Eu não queria ser identificado como do sexo feminino se eu me sinto do sexo masculino e vice-versa. O nosso Código Civil, ele possibilita e ele diz que os direitos da personalidade são intransmissíveis. Ele diz, a partir do nosso artigo 11. Eles são intransmissíveis, inalienáveis. E o meu direito à identidade é um dos meus direitos da personalidade. Ele está intimamente ligado, como disse a professora Denise, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Como eu disse, o direito está ligado à medicina, na intersexualidade, e aqui, na resolução do Conselho Federal de Medicina, 1664 de 2003, ele vem tratando e vem dizendo como a medicina encara a intersexualidade. E eu achei interessante porque diz aqui nesse espaço, na justificativa, se vocês forem ler, não se pode generalizar por situações isoladas que a definição sexual só possa ser feita em idades mais tardias. Sempre restará a possibilidade de um indivíduo não acompanhar o sexo que lhe foi definido, por mais rigor que haja nos critérios. Por outro lado, uma definição precoce, mas inadequada, também pode ser desastrosa. E aí eu coloquei a pergunta: se a própria resolução afirma que sempre restará a possibilidade, sempre haverá a possibilidade de um indivíduo não acompanhar o sexo que lhe foi definido, eu pergunto, por que então não definir a sua sexualidade prematuramente, sem a manifestação da pessoa mais interessada, o próprio paciente, o próprio indivíduo? E prosseguindo na resolução, há quem advogue, a própria resolução diz isso, há quem advogue a causa de não intervenção até que a pessoa possa autodefinir-se sexualmente. Ok? Entretanto, olha o que eles dizem.
Não existem a longo prazo estudos sobre as repercussões individuais, sociais, legais, afetivas e até mesmo sexuais de uma pessoa que, enquanto não se definiu sexualmente, viveu anos com um sexo estabelecido. Ou seja, ele está dizendo assim, nós não vamos falar de tempo, dar tempo para essas pessoas se definirem, porque até agora nós não tivemos estudos algum que viesse a demonstrar um prejuízo a essas pessoas. Pergunta-se, não seria melhor a não definição sexual a se definir um sexo que mais tarde possa não identificar a pessoa como pertencente àquele sexo? O direito brasileiro precisa posicionar-se acerca da possibilidade de criação de lei para o reconhecimento do terceiro gênero. Um gênero indefinido. Quando eu falei inicialmente no binário, eu falei binário masculino e feminino. Nós precisamos de um terceiro gênero para respeitar a identidade do ser humano. Possibilitando com que criança tenha a oportunidade de escolher no futuro seu próprio sexo, tendo seus direitos protegidos. Alguns países eu trouxe para vocês, como por exemplo a Austrália, Nova Zelândia, a certidão de nascimento no campo que identifica o gênero tem a possibilidade de se estabelecer sexo indeterminado. No passaporte eles já têm o X no lugar do M ou F. No passaporte outros documentos de identificação. E a Alemanha foi a grande precursora em 2013. Tornou-se o primeiro país europeu a reconhecer esse terceiro gênero ou gênero neutro. Ou seja, os pais não precisam optar mais em mutilar a criança, em mutilar o filho, segundo até os próprios desejos. Eu quero ter um filho homem ou eu quero ter uma filha mulher. Parece que os pais eram presenteados por uma divindade que dizia, olha como você é feliz que você pode escolher seu filho sendo homem ou mulher. Será que o médico tem o poder de dizer realmente a qual gênero você vai pertencer? Porque o seu sexo, exteriormente, ele é do sexo masculino? Ele pode escolher o sexo, mas o gênero ele não vai escolher. E esse é o grande problema, de se relacionar o gênero com o sexo. Na defesa dos direitos humanos da criança com intersexo, destacam-se sobretudo dois componentes: o direito à saúde e o direito à identidade. O direito à saúde, a integridade do corpo, a integridade do corpo físico, a integridade moral do ser humano. A dignidade da pessoa humana, assim como o princípio da isonomia, são as bases normativas para o desenvolvimento e o cumprimento dos direitos e garantias individuais da pessoa humana e tornam-se destaques com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, que tratou com excelência os direitos e as garantias do cidadão. Se a Constituição Federal traz um artigo 5º com trilhões de incisos, possibilitando a proteção da garantia dos direitos fundamentais, é aqui que nós temos que preservar a dignidade do intersexo. Como eu falei, intersexo e os direitos da personalidade, eu trouxe alguns dos exemplos, direito à identidade, à intimidade, à imagem, à individualidade, à igualdade, à honra e ao nome. Nós aprendemos no direito civil que o nome é um dos direitos da personalidade. Como é que alguém pode decidir que eu vou me chamar Maria se eu quero me chamar João? É meu. É o meu direito à honra. Segundo Roberta Fraser, o direito à identidade é um direito fundamental personalíssimo.
já falei aqui, intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, reconhecido a todo ser humano e resguardado por importantes instrumentos normativos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção dos Direitos da Criança e a Constituição Federal do Brasil e também o Código Civil Brasileiro. A Lei dos Registros Públicos, já citada aqui, constitui-se uma legítima barreira para a concretização do direito à identidade de crianças intersexuadas, uma vez que determina o imediato registro do recém-nascido com nome e sexo, não contemplando a situação da indefinição sexual provisória deste segmento populacional. Bem, eu espero, e eu já ouvi dizer que a palestra boa é aquela palestra que tem que ser rápida, eficiente, então eu tentei ser rápido e eficiente. Espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema, como eu falei a vocês, que desdobra vários outros posicionamentos e que, para mim, foi realmente uma alegria muito grande poder pesquisar sobre o intersexo e entender mais, não só sobre o intersexo, mas me fez refletir muito sobre o próprio ser humano. E eu queria que nós pudéssemos entender o outro ser humano como participante da sociedade e trazer a essas pessoas a igualdade, a isonomia, levar o direito a todos, levar a proteção a todos. É esse o objetivo que eu quero. Trazer ao intersexo os mesmos direitos que todos nós tivemos, não intersexos. O direito de poder ter um nome e de poder seguir a nossa orientação sexual, como gênero, como manifestação de identidade sexual, cada um na sua individualidade. Eu finalizo aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos, e à tarde tem mais. Voltem, tá bom? Obrigado.